Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Ninja Pervertido. Capítulo 11. Se você quiser, posso passá-los para você agora. Daiki afastou esses pensamentos da mente por um momento mais uma vez e continuou. Não, está tudo bem, meu rapaz, seu líder dispensou. Você os encontrou, então eles são seus para você fazer o que quiser. Espera, o quê? Daiki olhou boquiaberto para o homem, enquanto ele apenas batia levemente o dedo no queixo. Admito que estou curioso para saber para qual clã de invocação o contrato é. O Sandaime cantarolou pensativo. O clã Camaleão, Daiki respondeu por reflexo. O castelo em si acabou sendo o chefe invocado do clã disfarçado. Ele estava lá há 50 anos após seu último invocador. Koza, Sarutobi terminou sua frase para ele. Entendo, agora está começando a fazer sentido. Há muito tempo nos perguntamos o que aconteceu com o clã Camaleão e o chefe Shiromari em particular. Eles não estão ativos há 50 anos. Desde que Koza e seus homens foram mortos por Tanigakuri. Uau, ele pegou muito rápido. Que velho filho da puta esperto. Sim, Daiki assentiu em confirmação. Parece que a única razão pela qual Shiromari me aprovou é porque sou um shinobi de Konoha e mencionei que eliminamos Tanigakuri em retribuição ao que eles fizeram na terra. Dos pescoços. Faz muito tempo que não penso em Koza-kun e Shiromari. Que bela dupla eles eram, o velho suspirou antes de rir com carinho. Você sabia que um dos meus alunos até baseou um jutsu nas habilidades do clã Camaleão quando eu contei a ele sobre eles? Jiraiya-sama? Daiki se esquivou. Em resposta, Sarutobi bufou divertido. Sua reputação pervertida chegou até a nova geração, tenho certeza que ele ficaria orgulhoso. Ele riu levemente antes de balançar a cabeça, quando você for capaz de invocar Shiromari. Mas não deixe de me avisar, eu adoraria conversar com aquele velho lagarto. Eu vou cuidar disso agora mesmo, Daiki concordou. Percebendo que a tensão que havia aparecido em seus ombros enquanto ele se aproximava da sala estava começando a diminuir. Você tem certeza de que está tudo bem em deixar um contrato de invocação como esse comigo? Um fraco ninguém? Sim, o Hokage respondeu imediatamente e encarou Daiki nos olhos. Deixe-me ser claro, você dificilmente é fraco. Mais fraco do que muitos outros, sim, mas fraco em si? Não. Você pode pensar menos de si mesmo por não ganhar um Jonin Sensei, mas estou bem ciente das habilidades da sua turma de formandos. Você estava facilmente entre os 10 melhores da sua classe e parece ter crescido incrivelmente rápido desde então. Você acha? Daiki não conseguiu deixar de perguntar reflexivamente. Suas realizações até agora falam por si, e você é jovem, muito jovem, posso facilmente vê-lo se tornando um Jonin quando tiver 20 anos, o velho o elogiou. Talento não é o princípio e o fim de tudo, motivação é muito mais importante e dentro de você posso sentir uma chama profunda e ardente. Esse pergaminho de invocação irá apenas ajudá-lo nesse caminho, e novamente devo acrescentar, você foi quem o encontrou, ele é seu, não deixe ninguém lhe dizer o contrário. Daiki sentiu sua garganta fechar um pouco de emoção, a gratidão o enchendo pelas palavras do velho, sim. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Hiruzen tossiu levemente. Agora, sobre sua recompensa de missão, o velho mudou de assunto. Você talvez tenha trazido provas da morte desse ninja de Kumo? Seus bolsos figurativos estavam cheios. Figurativamente porque em geral não era uma quantia alucinante. Mas um pagamento de 94 mil ryu da missão, todo para ele, já que ele fez isso sozinho, mais a recompensa de 150 mil ryu que ele coletou. Além dos ryu que ele roubou dos bandidos depois de matá-los, ele voltou a mais de 300 mil ryu novamente. Especificamente 338 mil no total, apenas de uma missão. Antes, ele precisava de parte das economias que sobraram de seu salário de órfão, um bando de ranks D e um rank C para conseguir fazer tudo isso. Realmente havia uma alegria nos passos de Daiki quando ele deixou a brilhante torre vermelha do Hokage para trás e foi para casa. Ele estava incrivelmente satisfeito com seus ganhos, e se sentia, em geral, muito feliz, especialmente porque enquanto Hiruzen era Hokage, ele não precisava se preocupar em entregar seu saque e poderia mantê-lo no futuro. Enquanto Hiruzen era Hokage, ele parou no meio da movimentada rua de Konoha, sentindo um aperto no estômago. Ele vai morrer em menos de 5 meses. Daiki fez uma careta ao pensar nisso, e ficou surpreso com o quão bravo isso o fez se sentir de repente. Diga o que quiser sobre algumas das escolhas mais questionáveis do homem, mas, mesmo com as poucas vezes em que ele interagiu com o Hokage, ele sempre tratou Daiki bem. Melhor do que bem, mesmo considerando seu último encontro. E o velho havia incutido uma nova confiança nele. Mas por mais irritante que fosse, não há nada que eu possa fazer por ele. Ele cerrou os punhos com força, antes de pular no telhado de uma loja e voltar para seu apartamento. Fazer qualquer coisa pelo homem envolveria exibir conhecimento de coisas que ele não poderia saber, e ele definitivamente seria interrogado então. Hiruzen definitivamente o deixaria viver apesar de todo o conhecimento que ele havia adquirido provavelmente. Mas, gente como Danzo, ele descobriria que conhecimento Daiki possuía de uma forma ou de outra, e então ele seria morto por saber a verdade das coisas como Massacre Uchiha. Por enquanto, só preciso me concentrar em ficar mais forte. Daiki deu um tapa nas bochechas para se concentrar. Pouco tempo depois, ele chegou ao seu apartamento, colocou os pesos e foi direto para o campo de treinamento 69. Felizmente, ele tinha muito em que se concentrar em treinar agora, e dinheiro suficiente para que pudesse se concentrar em seu treinamento sem ter que se preocupar com esse fator em sua vida pelo menos pelo próximo mês, talvez 2. Capítulo 12.
Você sabe o que? As artes de selagem eram incríveis. Quanto mais Daiki entendia, menos ele parecia saber sobre isso. Mas ao mesmo tempo o fez perceber como isso fez o clã Uzumaki ser tão temido, o suficiente para fazer 3 das 5 grandes vilas shinobi se unirem para derrotá-los. A melhor maneira que ele poderia descrever isso foi aprender de repente o básico da matemática novamente e perceber que o mundo estava se abrindo. Sua mente entendendo as coisas de uma forma completamente estranha, mas natural. Como 2 mais 2 eram 4, e 2 vezes 2 também eram 4. No entanto, 2 mais 3 eram 5, mas 2 vezes 3 eram 6. Era como um código para uma parte da realidade. Impressionante. E com um pouco de engenhosidade e criatividade, alguém poderia realizar muito. Certo, é isso então, garoto, disse o tatuador que tinha acabado de terminar sua segunda palma. No total, para ambos, serão 20.000 ryu. Bem caro, mas vale a pena. Os olhos de Daiki olharam para suas palmas, onde a matriz de um selo se espalhava por suas palmas. E então espiralava entre seus dedos e subia para se cruzar em torno de seus pulsos, lembrando quase um par de teias de aranha. A tinta em si, ele tinha providenciado para a tatuagem. Tinta de selagem, misturada com seu próprio sangue, fazendo o selo custar menos chakra para ativar, contanto que fosse de seu chakra. Mas você precisará ter cuidado, pois não poderá usar muito as mãos e precisará limpar os ferimentos com bastante frequência nos próximos dias, acrescentou o tatuador. Não, está tudo bem. Daiki dispensou-o com um gesto. Com cuidado e delicadeza ele juntou as mãos e executou 2 selos fáceis, jutsu da palma mística ele entoou, enquanto uma luz verde brilhava ao redor de suas mãos. Convenientemente a aura verde do jutsu cobria muito bem seus pulsos, e assim ele conseguiu selar os pequenos ferimentos de agulha em questão de segundos. Ah, certo, coisa de ninja. O homem olhou para sua testa, onde sua faixa estava localizada, coisa útil. É isso aí. Daiki sorriu para ele, antes de colocar a mão no bolso e pegar sua carteira, contando o preço dado em notas. Aqui está, muito obrigado. Sem problemas, garoto, tatuagem bem legal, foi divertido até de fazer, o homem deu de ombros. Sinta-se à vontade para me procurar novamente se quiser outras parecidas. Certamente farei isso. Daiki respondeu, antes de se despedir do homem e deixar o estúdio de tatuagem para trás. Ele trocou seus pesos por um par mais pesado agora, já que estavam ficando fáceis de mover, a ponto de ele mal notá-los agora. Felizmente, o cara que vendeu os originais deixou que ele os trocasse e pagasse apenas o extra pelos outros, então ele só teve que desembolsar 50.000 ryu por eles. Ele tinha dobrado seu peso por membro, então agora ele tinha 1.200 libras por membro, para um total de 4.800 libras no total. Ele estava quase na metade do que Rock Lee usava em uma única perna agora. Além disso, enquanto ele estava na distração das compras, ele cuidou do que tinha acabado de fazer, indo ao estúdio de tatuagem para tatuar a matriz para sua recém-criada matriz de selamento nas palmas das mãos. Era um selo bem simples, para ser honesto, apenas um pequeno ajuste. Ele pegou parte do selo explosivo e adicionou ao selo de armazenamento. Especificamente, ele pegou uma parte que adicionava força concussiva ao selo explosivo. Fazer isso lhe permitiria adicionar força pura com uma rápida explosão de chakra a qualquer coisa que ele liberasse, apenas ativando aquela parte do selo especificamente. Honestamente, a parte difícil disso foi improvisar o gatilho da parte do selo de armazenamento, para não disparar com a mera sensação de chakra correndo por ele. Basicamente, ele teve que editá-lo para mudar o gatilho para isso. O que significava que ele também poderia usar a parte de força concussiva do selo sozinho, se assim desejasse. Ansioso para experimentar, Daiki pulou rapidamente no telhado de um prédio, antes de estender a palma da mão e fazer o chakra passar pelo selo de uma forma bem específica. O ar tremeu e ondulou maciçamente enquanto uma coroa de força o atravessava. Uau! Daiki gritou um pouco, girando e quase caindo de bunda. O chute para trás foi o suficiente para forçar todo o seu braço para trás e girar todo o seu corpo. Preciso ficar mais forte para usar isso corretamente. Ele riu levemente. Mas ele já tinha um nome para esse jutsu que ele tinha acabado de criar com o selo. Force Palm Jutsu. Totalmente original, não roubado de lugar nenhum honesto. Jutsu da palma da força, usado através do selo da força dimensional. Esse é um ótimo nome. Daiki assentiu para si mesmo orgulhosamente. Rolava da língua e soava legal. Agora, ele só precisava ir para casa e transferir todas as armas que ele havia cuidadosamente escrito com outro de seus selos originais, ele estaria pronto para ir. Na verdade, ele não sabia se alguém já tinha feito isso antes, mas ele colocou seus pensamentos em prática semanas atrás, depois de retornar daquela missão de classificação C, e retirou parte do selo de invocação do pergaminho do contrato e o elo usado para ligar aquela mecânica de invocação à do camaleão, e adicionou isso às suas armas. É verdade, uma versão muito mais simplificada, nem de longe tão complexa quanto a versão completa do pergaminho. Mas falando sério, para um cara que estava aprendendo a caçar focas havia apenas 2 meses, ele achou que era um progresso muito bom. Caramba, até a tela de status dele concordou com ele. Nome, Daiki Yurei. Idade, 13. Capacidade dos chakras, 12.440, 12.440, Chunin. Força, 53, 5, 500. Resistência, 80.4, 500. Durabilidade, 53,5, 500. Agilidade, 53,5, 500. Taijutsu, 12, 500.
Ninjutsu, 102.500. Genjutsu, 10.500. Bukijutsu, 18.7.500. Controle de chakra, 168.500. É afinidades dos chakras. Relâmpago novato, você aprendeu apenas o básico sobre como aproveitar o poder do relâmpago. Fuinjutsu, adepto, você não é mais um mero amador. E isso com todo o treinamento que ele ainda estava fazendo. Sua capacidade de chakra finalmente atingiu o status Chunin quando ultrapassou 10.000. Deus, ele só conseguia imaginar o quão monstruosamente grandes as reservas de chakra de nível Kage tinham que ser. Ainda assim, olhe para esses números. Eles eram absolutamente incríveis. Ninjutsu tinha quebrado 100, e Taijutsu estava aumentando de forma constante, ainda que lentamente. E Mystical Palm Jutsu era tão útil durante o treinamento, permitindo que ele treinasse fisicamente por muito mais tempo, porque ele se recuperava muito mais rápido ao usá-lo. Agora, se ao menos as boas novas continuassem dali. Enquanto ele continuava seu caminho para seu apartamento, Daiki levantou sua mão e se concentrou. Estática surgiu ao redor de seu dedo. Pequenos raios azuis claros de eletricidade crepitando e surgindo. No entanto, era tudo aparência. Parecia apenas um relâmpago, não era um relâmpago de verdade. E ele estava em um beco sem saída mesmo chegando a esse ponto nos últimos 20 dias, só conseguiu isso depois que finalmente conseguiu o jutsu de assassinato eletromagnético. Talvez se eu aprender mais jutsus de relâmpago, fique mais fácil, ele refletiu. A única outra ideia que ele teve foi copiar um pouco o treinamento de Naruto. Naruto tinha o básico mais ou menos, quando ele cortou a folha com chakra de vento puro durante seu treinamento basicamente. Exatamente o que aconteceu com o papel de chakra que ele usou para testar sua afinidade. Daiki poderia tentar fazer o mesmo com as folhas até fazê-las em lugar. Sim, é isso que eu farei. Ele deu um soco no ar, acelerando o caminho até seu apartamento. Capítulo 13. Na manhã seguinte, Daiki se viu novamente na pista de volta ao campo de treinamento Sikishinine. Honestamente, poderia muito bem ter se tornado seu lar longe de casa, considerando que ele parecia passar a maior parte do dia lá, mais da metade na verdade. Ultimamente, sua vida se resumia apenas à rotina. Pelo menos ele tinha alguns livros para se distrair quando estava entediado. Porra Jiraiya, cara, ele era um gênio. A primeira parte de Isha Isha foi uma obra-prima literária. Uma história que acompanha a infância e a fase adulta, além das aventuras da personagem principal Vineraia e da heroína Peituda e Peituda Utinade, ambas novas no amor. Começam a namorar e seus olhos gradualmente se abrem para o amor adulto. Foi realmente uma história linda. Isso fez meus olhos lacrimejarem, de tanto rir do tamanho das bolas do homem. Mesmo enquanto ele focava seus pensamentos em seu treinamento, ele não conseguia conter a risada suave que escapou de seus lábios. Eu estou. Definitivamente descobri algo. Porra Jiraiya, cara, ele é uma lenda. Realmente um modelo que vale a pena seguir. Mas sim, ele tentou o treinamento da folha ontem, e só conseguiu amassar a ponta da folha. Uma vez que ele pudesse manter uma corrente de chakra de relâmpago que pudesse amassar a coisa toda, ele apostaria que teria melhorado aos trancos e barrancos. Eu provavelmente deveria tentar o jutsu do clone das sombras, ele fará meu treinamento ir muito mais rápido. Ele refletiu. Ele conhecia os selos de mão para isso. Como ele poderia não saber? Com o quanto Naruto repetia, e a formação de um clone era algo que ele havia aprendido anos atrás. Ele estava adiando a tentativa até que tivesse chakra na faixa Chunin, e uma desculpa para saber disso. Não acredito que ele chegou tão tarde depois que acabamos de voltar. Ecoou uma voz alta e familiar, falando do diabo. Ou, neste caso, uma desculpa ambulante e falante. Daiki parou no caminho entre os campos de treinamento, do lado de fora da entrada do campo de treinamento 7, e olhou para dentro. E lá estavam eles. Rosados, loiros e de cabelos negros. Sasuke estava sentado na base de uma árvore, braços entrelaçados e com um olhar pensativo como sempre. Enquanto Sakura parecia estar tentando sentar o mais perto possível dele, sem se inclinar em seu colo, e Naruto estava de pé, chutando pedras para desabafar sua frustração. Aparentemente sobre seu sensei estar atrasado como sempre. Tecnicamente falando, ele nem precisava falar com eles ou algo assim. Ele poderia simplesmente ficar por perto um pouco para ver Naruto usar seu jutsu e dizer que o copiou, uma desculpa boa o suficiente. Mas, essa era uma boa oportunidade para realmente se testar, já que aquele ninja desaparecido foi uma decepção que morreu sem nunca lutar. Os olhos de Daiki pousaram brevemente em Sasuke. Faltavam aproximadamente 2 meses e meio para os exames Chunin. Ele podia ver o quão bem ele se comparava a Sasuke para ver o quão bem ele se sairia nos exames. Afinal, além de gente como Lee, Neji e outros, Sasuke era um dos genins mais fortes que competiriam no exame. E aí Naruto, decisão tomada, Daiki entrou no campo de treinamento, acenando na direção deles enquanto cumprimentava o loiro barulhento, ainda barulhento como sempre, hein? 3 pares de olhos se viraram para ele, olhos azuis piscando por 1 minuto. Ei, você? Naruto parou. Quem é você de novo? Daiki parou de repente e ficou boquiaberto. Você não se lembra de mim? Sua boca abriu e fechou como a de um peixe, tentando encontrar algo mais para dizer. Isso ele não esperava. Ele viu um pequeno sorriso no rosto de Sasuke, antes que o Uchiha desviasse o olhar quando Daiki encontrou seu olhar. Idiota. Você é um idiota, Naruto, Sakura suspirou, revirando os olhos e balançando a cabeça. É o Daiki, lembra? Ele ficou na mesma classe que nós por 8 anos.
Naruto piscou como uma coruja. Não me diz nada. A loira vestida de laranja deu de ombros. Desculpe, eu acho. Quero dar um soco nele. O olho de Daiki tremeu brevemente. Um punho foi depositado na parte de trás da cabeça de Naruto e ele gritou, com o rosto plantado no chão, você pode ser mais ignorante, seu idiota? Sakura bufou, então olhou para ele. Então o que te traz aqui, Daiki? Como estão Suzuki e Ami? A garota de cabelo rosa fez uma careta enquanto dizia o segundo nome. Ami e Suzuki? Quem diabos eram? Ah, certo, meus companheiros de equipe por um dia inteiro. Daiki lembrou, acabei de ouvir Naruto quando estava passando. Pensei em dar uma olhada e ver como vocês estão. Ele respondeu, pelo menos alguém agradável. Mesmo que fosse Sakura, quanto a esses dois, não sei. Nós falhamos no exame de equipe, não sei o que eles fizeram. Mas eu entrei para o corpo Genin em vez de voltar para a academia por mais um ano. Os lábios de Sakura se contraíram em um sorriso. Ami falhou, hein? Seu sorriso se tornou cruel, bem feito para ela. Ela ergueu o punho no ar alegremente. Antes de perceber de repente o que estava acontecendo, desculpe. A garota de cabelo rosa se desculpou timidamente. Daiki bufou, está tudo bem, ela não foi exatamente de muita ajuda durante nosso exame de qualquer maneira, ele acenou para ela, e ele estava dizendo a verdade. Nem Suzuki para falar a verdade. Nós tivemos que acertar um golpe em nosso sensei Jonin, como um golpe completo, nada bloqueado ou algo assim, eles desistiram em meia hora, e eu simplesmente não era bom o suficiente para acertar um Jonin. Ele se lembrava de estar tão bravo sobre o quão inúteis eles eram na época. Nessa frente, ele definitivamente conseguia entender aquele babaca do Gema não dando a eles nenhuma outra chance. Mesmo que Daiki conseguisse deixá-los passar, ele teria que enfrentar aqueles dois preguiçosos também. Sakura estremeceu sim, depois de ver o que nosso Jonin Sensei pode fazer, eu simpatizo, ela sentiu, na verdade, eu não. Antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, Sasuke bufou e a interrompeu. Não vá inventar desculpas para ele, Sakura, ele falhou porque era muito fraco, é isso. Uchiha respondeu, ainda desviando o olhar dele. Bem, quero dizer, Sakura olhou para ele, antes para Sasuke, e ele praticamente podia ver as engrenagens em sua cabeça girando. Ela queria concordar com Sasuke, mas percebeu o quanto soaria uma cadela. Você não está errado, Daiki deu de ombros e concordou. Não que você fosse diferente, Uchiha. Oh! Naruto riu levemente, seus olhos azuis brilhando ansiosamente, parece que ele te pegou, seu bastardo. Diante da ofensa contra suas habilidades, Sasuke se levantou e se virou, grandes palavras vindas de um perdedor que desistiu. Sasuke-kun, não deveríamos nos acalmar um pouco? Sakura tentou acalmá-lo. Mas como de costume, ele a ignorou, seus olhos brilhando em vermelho, enquanto seu Sharingan ganhava vida, dois Tomoe em um e um no outro. Eles já foram para a Wave então. Ele percebeu, você pode ter sido o cara na academia, Uchiha com todos os professores querendo chupar sua bunda magricela. Mas no mundo real, você não é nada especial. Daiki retrucou. Claro que ele sabia o quão especial esse idiota realmente era, mas a maneira mais fácil de chegar até Sasuke Uchiha era pisotear seu orgulho, bem, além de puxar a carta de Itachi. Sasuke bufou o mundo real? Deixa eu te dizer, diferente de um perdedor triste como você, que provavelmente fica preso fazendo aquelas tarefas ruins de rank D todo dia sem um sensei adequado para te ensinar, ele começou, nós já fomos para outro país, em uma missão real e lutamos contra shinobi inimigos. Daiki cruzou os braços e bufou de volta, eu deveria estar impressionado? Vopdiedo, você saiu em um rank C com dois companheiros de equipe e um Jonin te apoiando, ele disparou, para sua informação, eu também estive fora da vila, em outros países, e lutei contra shinobi inimigos em ambos. Diferentemente de você, eu fiz isso sozinho, e pessoalmente matei e reivindiquei a recompensa pelo Nukenin que eu lutei, junto com seu pequeno exército de bandidos. Naruto disse surpreso, espera, você pode fazer missões sozinho? Isso não é justo. Por que eu não posso fazer isso? Você tem? Isso é impressionante. Sakura o elogiou, e Daiki sentiu seu peito estufar um pouco. Diga o que quiser sobre Sakura Aruno e o quão irritante ela podia ser bajulando Uchiha, mas não se podia negar, ela era bonita. Pele cremosa, rosto bonito, olhos adoráveis, cabelo rosa longo e exótico, e embora faltasse no departamento de peito, ela tinha pernas bonitas e uma bunda redonda e empinada. E uma garota bonita te elogiando, era uma garota bonita te elogiando, fim da história. Os olhos de Sasuke tremeram, antes de se recompor visivelmente e sorrir, sim, provavelmente algum fracote, nós por outro lado. Lutamos contra um membro dos 7 espadachins ninja da névoa, ele retrucou, mas se você ainda acha que está perto do meu nível, ficarei feliz em lutar com você aqui e agora e provar o quão acima de você eu estou. Um membro dos 7 espadachins ninja, hein? Isso é impressionante, Daiki assentiu do seu sensei. Porque aposto que você se escondeu atrás dele como uma garotinha e tremeu no segundo em que o inimigo lançou sua intenção assassina em você. Sasuke congelou. Era justo que ele estivesse usando seu metaconhecimento para insultá-lo? Mesmo que fosse, Daiki não se importava. Sinceramente não vejo por que eu deveria perder meu tempo lutando contra um fracote como você, que precisa do sensei para carregá-lo, ele continuou. Antes de sorrir quando uma ideia lhe veio à mente.
Mas vamos deixar isso mais interessante e eu vou pensar sobre isso. O perdedor tem que ensinar um jutsu ao vencedor. Eu sempre gostei daquele seu jutsu de bola de fogo. Sasuke tremeu visivelmente, o Tomoe em seus olhos vermelhos carmesim do Sharingan girando de raiva. Por mim, tudo bem, ele disse com os dentes cerrados. Ele nem se preocupou em perguntar que tipo de jutsu Daiki tinha, deixando que sua raiva e orgulho dominassem. Que idiota! Vamos ter um pouco de espaço e depois fazer isso. Daiki sorriu, acenando para o garoto mais velho segui-lo para longe de Naruto e Sakura, passando as palmas das mãos sobre os pesos e selando-os. Sasuke com Daiki, vocês realmente não deveriam estar F. Sakura começou, mas Sasuke a interrompeu novamente. Fique fora disso, ele gritou. Ei, não fique bravo com a Sakura-chan só porque você está bravo. Daisuke dominou você, seu bastardo. Naruto rosnou para ele. Daiki estremeceu de aborrecimento. Ele esqueceu meu nome de novo. Ele deveria ter provocado os dois para poder dar um soco na sua maldita cara barbuda. Sabe, ele se sentiu culpado antes por sexualizar a mãe gostosa e morta de Naruto em suas fantasias nas poucas vezes em que ela lhe veio à mente. Não tanto mais. Capítulo 14. Momentos depois, Daiki e Sasuke se enfrentaram, parados a 9 metros de distância no meio do campo de treinamento. Outro sorriso irônico surgiu no rosto de Sasuke enquanto Daiki assumia a posição inicial do taijutsu estilo academia. Daiki sorriu de volta. Tudo bem, vamos manter isso limpo, ok, pessoal? Quem conseguir prender o outro e mantê-lo imóvel vence. Sakura se dirigiu hesitantemente. Não se preocupe, Sakura, isso não vai demorar muito. Sasuke assegurou a ela, com os olhos do Sharingan fixos em seu oponente. Ele está certo, Daiki concordou. Estou prestes a dar uma de Tobirama nele e tornar Konoha grande novamente. Quem diabos é Tobirama? Naruto, braços cruzados atrás da cabeça, apertou os olhos em confusão. Sakura lançou-lhe um olhar estranho, mas suspirou e assentiu. Tudo bem então, a Kunoichi de cabelos rosados concedeu, comece. Ela anunciou. Assim que ela disse isso, Sasuke disparou para frente, correndo em direção a Daiki em um ritmo alucinante, cobrindo a distância em poucos instantes. Daiki permaneceu no local, esperando que ele viesse. Ele é mais rápido. Ele conteve-se estalando a língua. Sasuke sacudiu a mão de repente, e shurikens apareceram, livres delas, passando rapidamente pelo pequeno espaço no ar entre eles. Eles foram tão repentinos que Daiki não teve tempo de pensar em um contra-ataque, deixando-os apunhalar seus ombros e o meio do peito. Ele soltou uma baforada de fumaça, e um tronco substituiu sua posição anterior com 3 shuriken incrustados nele. HMPH. Sasuke jogou o pé para trás, perdendo o impulso e girando para trás meio metro, bem a tempo de evitar um golpe de joelho que apontava para seus rins. Daiki estava de costas para ele agora. Sasuke completou seu giro e lançou um golpe circular direto no lado do outro genin. O braço musculoso de Daiki se lançou para fora, bloqueando o chute com seu antebraço. Sasuke sorriu, usando a força de seu próprio chute e o bloqueio, para se forçar para cima no ar e girar em outro chute que Daiki não conseguiu bloquear dessa vez. A sandália de Sasuke atingiu a bochecha de Daiki com um impacto audível e o lançou para trás, até mesmo levantando brevemente, antes que ele batesse os pés no chão e sangrasse com a força. Você disse que gostou do meu jutsu, hein? O sorriso irônico de Sasuke se estendeu enquanto ele executava uma série de selos de mão incrivelmente rápido, antes de colocar a mão em volta da boca. Estilo fogo, jutsu bola de fogo. Ele exalou poderosamente lançando uma enorme bola de fogo, do tamanho de um homem adulto, em direção a Daiki. Estalando a língua de verdade dessa vez, Daiki estendeu uma das palmas, liberando seu jutsu palma da força. Os olhos de Sasuke se arregalaram quando sua bola de fogo foi completamente destruída antes mesmo de chegar à metade do caminho em direção ao oponente rapidamente. Cruzou os braços sobre o peito antes de pular para trás. Estilo vento, o Uchiha engasgou. A coroa de pura força do vento o atingiu e o carregou mais longe pelo ar. Seus braços doíam, mas, devido ao seu raciocínio rápido, boa parte da força do ataque já havia sangrado, e ele levou pouco dano real com isso. Daiki não lhe deu trégua, passando por alguns selos de mão, ele explodiu para frente com um Shunshin. Sasuke conseguiu segui-lo e jogou a cabeça para o lado, bem a tempo de evitar um soco forte e direto que atravessou a casca de uma árvore grossa atrás dele. Atacando com um soco rápido, Sasuke acertou Daiki na lateral, fazendo-o grunhir de dor, então se abaixou quando o outro garoto puxou sua mão para fora da árvore, desferindo um golpe giratório para trás, então se abaixou para trás evitando o golpe de joelho que ele viu chegando em câmera lenta. Com as mãos tocando o chão enquanto ele se curvava para trás, Sasuke lançou um chute rápido em parada de mão direcionado ao maxilar inferior de Daiki. Mas Daiki segurou o chute com a palma da mão, parando-o imediatamente. Sasuke aceitou isso bem, usando isso como uma finta para girar como um peão e atacar com a outra perna o rosto desprotegido de Daiki. Mais uma vez, uma sandália azul atingiu o rosto de Daiki, dessa vez com muito mais força do que antes, e a dor explodiu em sua bochecha quando ele foi levantado no ar. A palma da mão dele apertou o outro pé de Sasuke, e o Uchiha grunhiu enquanto Daiki o arrastava para o ar com ele. Então seus olhos se arregalaram quando Daiki estendeu a outra mão e liberou uma coroa de força pura enquanto começava a girar. Sasuke teve uma visão real e em primeira mão de como era ser um peão. Sua visão ficando turva mesmo com o Sharingan ativo enquanto Daiki os chicoteava e o jogava com força no chão abaixo quando seu tempo no ar chegou ao fim.
Sasuke perdeu o fôlego quando suas costas encontraram o chão e o golpearam para dentro, mas ele não teve muito tempo para reagir. Daiki não soltou o pé mesmo depois de jogá-lo no chão, e puxou com força o garoto de pele clara para fora da pequena cratera que suas costas haviam feito. Sasuke não se incomodou em tentar escapar do aperto de Daiki e em vez disso, atacou com sua perna livre novamente para chutá-lo sob a junção do braço, bem na axila, enquanto, ao mesmo tempo, atravessava alguns selos de mão. Daiki fez uma careta, forçado a soltar seu companheiro Genin antes que pudesse atacá-lo novamente, e seus olhos se arregalaram quando ele notou o garoto, que caía abaixo dele. Suas mãos estavam na foca do tigre e ele estava respirando fundo. O tempo passou mais devagar para Daiki, e recomeçou com a mesma rapidez. Com um rosnado saindo de seus lábios e mostrando os dentes, o garoto de pele bronzeada estendeu a palma da mão, acertando Sasuke na parte inferior do estômago. Jutsu da palma da força. Ele rugiu, ativando o selo em sua palma. O lado bom desse pequeno selo era que ele podia ser ativado quase instantaneamente. Sasuke engasgou quando mais uma vez uma coroa de força pura irrompeu da palma de Daiki, dessa vez a queima-roupa. Ele foi lançado para trás no ar, dando cambalhotas várias vezes antes de bater no chão a 9 metros de distância. Sasuke-kun! O grito de preocupação de Sakura ecoou nos ouvidos de Daiki, mas parecia abafado, como se ela estivesse a quilômetros de distância. Toda a sua atenção estava focada no garoto mais velho deitado de bruços na terra. Se fosse um inimigo, ele nem daria a ele a chance de se levantar. Essa seria a oportunidade perfeita para usar seu único e exclusivo ninjutsu estilo relâmpago e acabar com ele. Mas no final, isso foi apenas uma discussão, para testar a si mesmo. Capítulo 15. Demorou um bom tempo até que os braços de Sasuke tremessem e ele lentamente se forçasse a ficar de quatro e se levantasse com esforço. Apesar do dano que sofreu, tanto que suas pernas tremiam, ele estava ofegante e segurando a parte inferior do estômago. Mas seus olhos estavam firmemente fixados em Daiki, a determinação queimando em seus olhos vermelho-carmesim. Com a outra mão, ele pegou sua bolsa de shinobi, mas antes que pudesse fazê-lo, uma mão o agarrou pelo ombro. Daiki piscou. De repente, sem nenhum aviso, um shinobi mais velho, vestindo colete e com cabelos brancos que desafiavam a gravidade, estava atrás de Sasuke. Acho que isso é o suficiente para uma mera luta, Sasuke, não acha? Kakashi Atake cantarolou, seus olhos nem mesmo olhando para Sasuke e em vez disso para o livro que segurava na outra mão, lendo distraidamente. Puta merda. Daiki ficou boquiaberto. Ele nem tinha visto nada, nem um deslocamento de ar, nem uma sombra, nem um borrão, nada. No momento ele não estava lá, no outro ele simplesmente estava. Kakashi, não fique no meu caminho, Sasuke cuspiu, olhando por cima do ombro para seu sensei, eu posso derrotá-lo. Talvez Kaki deu de ombros, mas se ele quisesse, ele poderia ter quebrado sua perna no segundo em que ele colocou a mão no seu pé. No que diz respeito a essa disputa, ele vence, apenas aceite. Sasuke o encarou por um momento, antes que a compreensão parecesse passar por ele. Aquele jutsu de vento. Ele parou, antes de se virar para olhar para Daiki. Você não usou nenhum selo de mão e o usou tão rápido. Exatamente. Kakashi assentiu uma vez. Sasuke resmungou, cuspindo para o lado, antes de assentir sucintamente, tudo bem, a perda é minha, mas isso não vai acontecer de novo agora que eu sei seu truquezinho. Se você diz. Daiki deu de ombros, mas duvidava, considerando o quão pouca prática ele tinha com isso e não conseguia nem usá-lo direito agora. Os braços dele estavam doendo pra caramba por causa do coice, mas ele aprendeu algo interessante com isso. Poderia aumentar seu taijutsu muito bem. Momento explosivo repentino no local, para melhorar ataques ou mudar direções ou mesmo trajetórias de seus ataques. E o melhor de tudo era o pouco chakra que ele usava. Só não esqueça que você me deve um jutsu agora, ele ressaltou. Sim, Sasuke bufou. Vou anotar as instruções e entregá-las a você amanhã. Não vou ficar aqui para lhe ensinar pessoalmente. Por mim, tudo bem. Daiki revirou os olhos. Você poderá me encontrar no campo de treinamento 69 quando fizer isso. Tanto faz. Sasuke deu de ombros, livrando-se do aperto de Kakashi e indo até uma árvore próxima para se sentar e franzir a testa. Pensativo, Sasuke, com você está bem? A atenção de Sakura estava totalmente voltada para Sasuke agora. Correndo até ele, ela mal olhou para Daiki. Ai, parece que você derrotou o bastardo Naruto Ryu, indo até lá. Mas não pense que isso significa que você pode me derrotar, eu já vi todos os seus movimentos. Seu jutsu é legal, mas o meu é muito melhor. Duvido, Daiki bufou, cruzando os braços. Você conhece algum jutsu além dos da academia? Você sempre teve o hábito de se gabar de coisas que não consegue defender. A provocação foi intencional. Naruto rosnou, eu com certeza posso fazer isso, olha só isso. E como uma mariposa na chama, o Jinchuriki loiro caiu de cabeça, jutsu do clone das sombras. Ele gritou, cruzando os dedos. Havia uma nuvem de fumaça ao seu lado, e outro Naruto apareceu, sorrindo arrogantemente como o original. E bem, o que você acha disso? Um jutsu de clone físico? Daiki fez questão de levantar a sobrancelha. Legal. Ele deu de ombros. Naruto cambaleou para trás como se tivesse sido atingido. Legal. É isso? Ele sussurrou para si mesmo, quase perturbado. Daiki piscou. O quê? Ele estava totalmente confuso. Bem, você com certeza colocou as botas no meu time, hein, garoto?
A voz de Kakashi flutuou em seus ouvidos, e Daiki olhou por cima do ombro, para encontrar o homem de repente ao alcance de seus braços, sem nunca ter feito um som. Porra, ele realmente tinha um longo caminho a percorrer, não é? Não foi tão difícil. Ele acalmou seu coração acelerado e respondeu levianamente, eu poderia ter acabado com isso a qualquer momento com meu jutsu palma da força. Você poderia de fato, Kakashi concordou, mas, um conselho garoto, não fique tão convencido, aquela discussão foi breve. Mas ficou claro que Sasuke era bem mais rápido que você e mais habilidoso em taijutsu. Mais rápido, claro, mais habilidoso, discutível, respondeu Daiki, ele teve mais facilidade em me enfrentar por causa de sua linhagem. Gostaria de ver como ele reagiria ao meu taijutsu sem eles. Talvez mencione isso quando ele te desafiar para outra luta para compensar essa derrota? Kakashi sugeriu dando de ombros. Ah, então ele já conhecia Sasuke bem o suficiente para saber que ele iria atrás de Daiki para apagar aquela derrota do tabuleiro? Daiki já esperava por isso, ele sabia quem era Sasuke e qual era sua força motriz. Bem, da próxima vez, talvez você possa compensar a perda dele. Daiki riu, jutsu de fogo é legal, mas eu preferiria muito mais relâmpago, já que é minha afinidade. Ou até mesmo um jutsu de água para usar em conjunto com meu jutsu de relâmpago, você certamente terá alguns extras desses por aí, certo? Quem sabe? Kakashi refletiu, embora você pareça bem informado, meus alunos não tinham ideia de quem eu era até nossa última missão. Não, é meio óbvio, você é bem famoso no livro de bingo. Daiki respondeu sem expressão. Literalmente qualquer shinobi poderia pedir um livro de bingo. Kakashi foi uma das primeiras menções na parte de Konoha do livro, com Ivo oferecendo especificamente 200 milhões de ryu por sua cabeça. Era meio senso comum estar por dentro dos grandes nomes, não era? Eles eram o tipo de sujeito que você deveria conhecer de rosto para poder correr para o outro lado no segundo em que os visse. Talvez. Kakashi deu de ombros novamente. Certo, bem, por mais fascinante que seja essa conversa, tenho que treinar. Daiki se despediu do homem e foi embora. Ele podia sentir o olhar do homem em suas costas enquanto ele deixava o campo de treinamento, e Sasuke foi completamente ignorado por Sakura, que estava preocupada com ele, seus olhos fixando os de Daiki até que ele saiu completamente do campo de treinamento 7. Bem, acho que foi uma vitória absoluta para mim. Daiki sorriu. Ele tinha uma ideia aproximada de onde estava agora, ele conseguiu testar seu novo jutsu em combate. Ele estava ganhando o jutsu de graça por foder a bunda de Sasuke e ele tinha uma desculpa completa de Naruto para aprender o jutsu do clone das sombras. Vencer é o que eu faço, ele riu orgulhosamente. Capítulo 16. Na manhã seguinte, Daiki, como de costume, se viu no campo de treinamento 69. Após terminar seu treino inicial e se curar com o Meshical Palm Jutsu, obtendo ganhos instantaneamente, ele foi para a próxima parte de seu treinamento. Ninjutsu. Normalmente, pelo último tempinho, ele estava trabalhando na geração e manipulação de seu chakra de relâmpago. Mas ele colocou isso em espera ontem por um tempinho. Porque ele finalmente teve a desculpa que precisava para trabalhar em um jutsu que certamente tornaria seu treinamento, pelo menos no sentido de aprendizado, muito mais rápido. Respirando fundo e se concentrando, Daiki cruzou os dedos em um selo de mão familiar. Era um pouco estranho, não era um dos 12 selos de mão normais, na melhor das hipóteses, poderia passar por um selo de boi modificado. Mas, isso o ajudou a focar mais no aspecto físico do seu chakra, o que por si só era interessante e fazia muito sentido. Jutsu do clone das sombras, ele declarou. Ele sentiu uma parte do seu chakra ser consumida enquanto se concentrava na técnica, mas não a metade. Houve uma nuvem de fumaça e uma cópia idêntica dele apareceu ao seu lado. No entanto, havia discrepâncias gritantes. Por exemplo, seu clone estava pálido, suado e com aparência doente. Você errou a proporção de novo, disse o clone abatido. Eu sei. Daiki suspirou e cancelou a técnica. O clone desapareceu em um pedaço de fumaça, e ele sentiu o chakra usado para criá-lo retornar a ele. Ou melhor, cerca de 3/4 disso. Ele estava começando a ver porque essa técnica era uma forma menor de Kinjutsu, uma técnica proibida. Diminuir a proporção era realmente bem difícil. Além disso, fazer errado significava que muito do chakra usado seria desperdiçado, deixando o clone formado errado, e garantia que o usuário recebesse menos chakra de volta quando o clone fosse dissipado. E com essa falha, ele perdeu aproximadamente 1/13 de sua capacidade total de chakra. O que pode não parecer muito, mas era, quando só lhe dava tão poucas chances de dominar a técnica antes de ter que descansar e recuperar seu chakra novamente. Ainda assim, essa foi uma tentativa melhor do que as últimas, antes que ele desistisse na noite passada e voltasse para casa para descansar. E ele estava aprendendo muito por tentativa e erro. Por exemplo, ele pensou inicialmente que os clones teriam a mesma capacidade de chakra que ele, chakra mais baixo para começar, mas mais ou menos, como um tanque meio vazio. Basicamente, como se alguém pudesse colocar a mão dentro e sentir o espaço que não estava cheio de água ou algo assim. Talvez um balde fosse uma analogia melhor. De qualquer forma, não era esse o caso. O clone era uma cópia completa dele, até o chakra. A questão era, no entanto, o tanque dos clones, embora uma cópia perfeita na maior parte, era uma fração do tamanho. Ou seja, um clone sombra dele nunca teria a mesma saída máxima de chakra que ele tinha, especialmente porque suas bobinas de chakra se recarregariam enquanto os clones ainda estivessem ativos. Inferno, os clones aparentemente podiam regenerar chakra também, assim como ele.
O jutsu do clone das sombras estava tão ferrado, sem nem entrar no aspecto da transferência de memória. Juntando as mãos novamente, Daiki estava prestes a tentar o jutsu mais uma vez, mas franziu a testa e fez uma pausa. Ele podia sentir alguém se aproximando. Ele pode não ser um ninja sensorial, mas seus sentidos gerais também não são ruins. Ele olhou por cima do ombro, no momento em que um Uchiha familiar, de colarinho alto e cabelos escuros, entrava no campo de treinamento. Sasuke olhou distraidamente para o campo de treinamento por um momento antes de ir até Daiki. Seu campo de treinamento é uma tarefa árdua de se chegar. Ele resmungou. Exatamente por isso que escolhi isso, não tenho um complexo familiar para treinar, então as pessoas não me perturbam. Daiki retrucou, virando-se para encarar o garoto. Sasuke franziu os lábios antes de assentir. Parece lógico, ele respondeu. Imagino que 2 idiotas não te incomodando constantemente também ajude no treinamento. Gostaria de poder dizer o mesmo. Você não está errado, Daiki concordou. Sinceramente, por mais que um Jonin Sensei fosse uma grande ajuda para o meu treinamento, ter que ter aqueles 2 antigos companheiros de equipe comigo também tornaria meu progresso mais lento do que agora, tenho certeza. Estou melhor assim, na verdade. Caramba, não ter um Jonin Sensei, o que levou à sua situação atual, foi provavelmente a melhor coisa que já aconteceu com ele. É fácil ver o quanto você ficou mais forte, Sasuke assentiu. Gostaria de poder dizer o mesmo. Bem, pelo menos Naruto não é um peso morto, diferente de Ami e Suzuki, eles são patéticos. Daiki ressaltou. Sasuke bufou. Percebi que você não mencionou que Sakura não é um peso morto. Ele respondeu. Isso porque ele não conseguia. Sakura tinha talento com certeza, mas ela não aplicava, e sem Tsunade treinando-a pessoalmente, ela realmente não tinha o direito de estar em um time com Sasuke e Naruto. Eles eram monstros absolutos em formação sem nem mesmo levar em conta Ashura e Indra. Bem, pelo menos ela é um colírio para os olhos, ele respondeu, escondendo uma careta. E ela cairia de joelhos por você a qualquer palavra, estou quase com ciúmes. Sasuke levantou uma sobrancelha para ele, antes de zombar, e fazê-la pensar que estamos fadados a ficar juntos para sempre ou alguma outra fantasia feminina sem sentido. Havia puro escárnio em sua voz. Não, obrigado. Ela já está no caminho de eu ficar mais forte o suficiente. Eu não preciso que ela tenha outras ideias malucas. Você quer foder Sakura? Sinta-se livre, inferno, eu te desejo sorte. Talvez então ela pare de me incomodar com essa bobagem de namoro. Bem, uau. Ele sabia que Sasuke não era fã de Sakura desde o começo, mas não achava que ele expressaria totalmente sua, mais ou menos bênção, para outro cara transar com ela só para mantê-la longe dele. Sabe, você nunca demonstrou interesse em nenhuma outra garota da academia, Daiki cantarolou. Você percebe que vai precisar transar com algumas garotas para reviver seu clã, certo? Mulheres, não meninas, Sasuke o surpreendeu corrigindo prontamente, fraco, peso morto inútil. Não tenho interesse em que elas sejam a mãe dos meus filhos e a futura matriarca do meu clã. Além disso, esse objetivo é secundário, e algo que pode ser tirado a qualquer momento, a menos que eu cumpra meu objetivo principal. Matar seu irmão? Daiki assentiu em compreensão. Sim, Sasuke sibilou, seus olhos ônix brilhando vermelhos brevemente. Você é muito mais inteligente que meus companheiros de equipe, além de Kakashi. Aqueles outros 2 não têm ideia do que eu quero. Daiki deu de ombros. Naruto não consegue entender, ele tentaria, mas não conseguirá porque ele não passou por nada parecido, ele raciocinou. E Sakura se iludiu acreditando que está apaixonada por você, quando ela não sabe nada sobre você. Sasuke deu uma breve risada. Engraçado, parece que sim, ele ressaltou. Um pouco ele assentiu em resposta, sou órfão. Mas conheci meus pais por um tempo, ou pelo menos minha mãe. Meu pai foi morto pela Kyuubi durante seu ataque, e minha mãe foi devorada por seu chakra corrosivo por alguns anos antes de morrer. Acho que você consegue entender um pouco então, Sasuke concordou. Mas pelo menos você tem o consolo de saber que quem assassinou sua família está morto e enterrado agora. Daiki riu. Você acha que sim, hein? Ele cantarolou, mas não disse mais nada sobre o assunto. Foi engraçado, antes de ele basicamente se tornar uma fusão de 2 pessoas, ele originalmente desprezava Kyuubi, odiando-a por fazê-lo viver uma vida de órfão. Mas perspectiva realmente era a chave. E ele descobriu que não conseguia odiar Kurama. Não só ele estava mentalmente controlado para o ataque, ele tinha sido selado, por quase um século inteiro, usado e abusado por humanos. Ele não podia culpar a raposa por atacar humanos à primeira vista e tentar matá-los quando a hipnose do Sharingan foi quebrada. Eles caíram em um silêncio que pairou no ar. Só foi quebrado por Sasuke tossindo e colocando a mão no bolso, retirando um pequeno pergaminho. Aqui, a propósito, como combinamos, o garoto entregou a ele. Escrevi todas as instruções que você precisará para aprender o jutsu da bola de fogo. Ah, certo, obrigado, Daiki piscou aceitando antes de olhar Sasuke nos olhos. Você está muito mais civilizado do que ontem. Sasuke sorriu. Você provou que vale meu tempo. Ele respondeu simplesmente, você é forte. Daiki sorriu orgulhoso, e ficando mais forte a cada dia. Ele concordou. Da próxima vez eu vencerei. Sasuke jurou. Veremos. Daiki percebeu que estava ansioso por outra luta com ele. A propósito sobre Sakura, embora eu não me importasse em ter um encontro com ela é muito trabalhosa para o meu gosto, então você pode ficar com ela. Que generoso da sua parte, respondeu o Uchiha de cabelos escuros com a voz seca e revirando os olhos bem. Talvez os porcos aprendam a voar e eu consiga impingir isso ao Naruto, junto com aquele aborrecimento do Yamanaka, improvável, mas posso sonhar.
Bufando, o herdeiro Uchiha assentiu despedindo-se e foi embora, deixando Daiki para trás. Ele observou seu companheiro Genin ir embora, com os olhos fixos em suas costas. Acabei de me tornar amigo daquele cara? Ele se perguntou. Capítulo 17. Sim. A voz de Daiki ecoou por todo o campo de treinamento 69 no dia seguinte. Levou alguns dias, bem mais tempo do que Naruto para fazê-lo, mas ele conseguiu, com apenas uma fração do chakra que o Jinchuriki loiro tinha à disposição. Como você se sentiu? Ele perguntou ao clone perfeito de si mesmo parado ao seu lado. Quase o mesmo, seu clone deu de ombros. Além do chakra, que é óbvio, não sinto nenhuma diferença. Daiki assentiu, e o sistema? Ele perguntou em seguida. Está lá também. Seu clone confirmou, embora a capacidade de chakra do meu seja reduzida. Curiosamente, ele não conseguia ver o sistema que o clone conseguia ver. Ele tentou mostrar o sistema para um civil aleatório, e eles também não conseguiram. Dessa forma, significava que o sistema estava de alguma forma ligado à sua mente individual. Tudo bem, faltam 2, Daiki continuou. Ele pensaria mais sobre esses pensamentos depois. Você consegue acessar o equipamento selado? Quando alguém criava um clone, qualquer equipamento que tivesse consigo era geralmente clonado também. Como o selo era tatuado diretamente em sua pele, isso fez-se perguntar-se. Uma nuvem de fumaça emanava da mão de seu clone, e dentro dela, segura em sua palma, estava o punho branco de um ninjato como Maki conhecido. A arma daquele Nukenin que ele matou há quase um mês. Qual era o nome dele mesmo? Kajero ou algo assim? Era meio surreal o quão facilmente ele conseguia esquecer o nome de um homem que ele assassinou, decapitou e então entregou a cabeça por dinheiro. Bem, acho que isso responde a isso então. Daiki piscou. Isso seria incrivelmente útil no futuro. Só resta um então. Seu clone concordou, antes de explodir em fumaça enquanto se dissipava. Assim que o clone se foi, uma onda de memórias varreu a cabeça de Daiki, todas da perspectiva de seu clone. Ele podia ver em seus olhos mentais a tela de status de outra perspectiva, a capacidade de chakra reduzida pela metade, a sensação do ninjato em sua palma. Na verdade, foi um pouco desorientador. Eu não deveria abusar tanto disso agora e reciclar os clones a cada hora, no máximo. Ele refletiu. Ele tinha que se lembrar que não tinha um fator de cura inato de combinação Jinchuriki, Uzumaki, nem nada parecido com isso. Ainda. Eu posso trabalhar com isso. Ele sorriu, colocando os dedos no selo em forma de cruz mais uma vez e gritando, Jutsu do clone das sombras. Hora de começar a trabalhar da maneira certa e de amassar essas folhas. Daiki suspirou, o chiado da carne assando soou em seus ouvidos enquanto ele se recostava no assento confortável atrás dele, que era macio e confortável. Um bálsamo para seus músculos doloridos. Na maior parte do tempo após o treinamento, ele conseguia curar seus músculos até a ponta, top shape mais ou menos, ganhando aumentos musculares instantâneos. Seus músculos ainda sentiam fadiga e por causa da punição constante, o fantasma rasgava os próprios músculos. Ele teve que admitir que os assentos dentro das cabines do Yakiniku pareciam absolutamente paradisíacos, comparados ao seu sofá de merda. Eu deveria tentar conseguir dinheiro suficiente para me mudar para um lugar melhor, ou pelo menos comprar móveis melhores, ele pensou consigo mesmo. Isso envolveria ir em mais missões para levantar o dinheiro, no entanto. E bem, ele estava meio que, você sabe, super ocupado treinando a si mesmo na lama para não virar uma estatística quando Orochimaru decidiu que queria invadir porque ele ainda era um bebê furioso pelo fato de Minato ter sido escolhido em vez dele para ser Hokage. Bem, pelo menos estava funcionando para ele, a julgar pela tela de status. Nome, Daiki Yurei. Idade, 13. Capacidade dos chakras, 18.900, 18.900, Chunin. Força, 69.500. Resistência, 102.500. Durabilidade, 69.500. Agilidade, 69.500. Taijutsu, 145.500. Ninjutsu, 165.500. Genjutsu, 10.500. Bukijutsu, 40.500. Controle de chakra, 180.500. É afinidades dos chakras. Relâmpago. Adepto, você pesou no caminho do trovão estrondoso. Fuinjutsu. Adepto, você não é mais um mero amador. Ele estava parecendo muito bem agora. Tudo parecia simplesmente inflar para cima agora que ele tinha clones com quem podia lutar, especialmente seu Bukijutsu e Taijutsu. Como ele podia usar vários estilos de luta, assim como seus clones, eles podiam lutar em grupos e em grupos, ganhando experiência lutando de todas as maneiras diferentes. Engraçado, porém, que seu ninjutsu tinha passado direto por seu taijutsu, depois que ele finalmente conseguiu amassar aquela maldita folha. Honestamente, depois disso, dominar o Fireball Jutsu tinha sido moleza. No total, ele trabalhou em seu chakra de relâmpago por um mês, 2 ou mais, até mesmo tecnicamente, ao incluir clones em seu treinamento, o que fez sua capacidade de chakra aumentar enormemente no processo também. Ele agradeceu mentalmente a Kakashi por esse método de treinamento. Meu Deus, foi útil. Na verdade, eu poderia enviar um clone para fazer ranks D para mim todos os dias? Ele se perguntou. Isso não deveria ser um grande problema, e ele poderia acumular missões para seu recorde e ganhar dinheiro todos os dias enquanto fazia isso. Do jeito que estava, ele tinha aprendido praticamente tudo a que tinha acesso agora, além do Rasengan, mas não tinha certeza se queria tocar nisso por enquanto. Talvez fosse melhor dar um tempinho para fazer parecer mais natural?
Se ele apenas bombardeasse Hiruzen e outros com notícias de toda essa merda que ele estava encontrando ou recriando, pareceria bom demais para ser verdade. E definitivamente parece suspeito, mesmo que nenhum espião seja tão descarado a ponto de mostrar essa merda na cara das pessoas. Mas isso só levaria a perguntas embaraçosas que ele não queria responder, embora ele definitivamente precisasse trabalhar naquela pontuação de genjutsu, de alguma forma. Talvez ir ver Iruka-sensei? Ele sabia que tinha aprendido alguns genjutsu, o homem os tinha usado para testar sua classe de vez em quando, afinal. E um dos testes para obter sua faixa na cabeça tinha sido escapar da técnica de visão do inferno de Iruka. A rotina nunca acaba. Daiki riu baixinho, esquecendo o assunto enquanto pegava o pegador que lhe foi fornecido e virava a carne sobre a churrasqueira em sua mesa. Enquanto esperava, ele lançou o chakra na palma da mão e em uma nuvem de fumaça, um mapa apareceu na sua frente. Ele repetiu o movimento, e um lápis apareceu também. Deus, seu selo de força dimensional era tão conveniente, sem precisar pegar pergaminhos ou algo assim, apenas um pensamento e ele estava segurando o que queria. Realmente, o melhor jutsu de todos os tempos. O que há com esse lugar, honestamente? Ele revirou os olhos enquanto se concentrava em uma parte específica do mapa. Ele estava tomando um tempo para triangular onde Zobu, o biju de 3 caudas, deveria estar agora. E ele tinha quase certeza de que sabia onde era. O enorme lago Izobu ficava entre o País do Fogo e o País do Chá, com certeza, já que Kabuto pegou um barco para chegar até lá. O que não faria sentido em nenhum outro lugar, especialmente porque Teia Country ficava ao sul de Fire Country e, de acordo com o mapa, levava ao oceano aberto. O problema era que não havia grandes superfícies de água entre Fire Country e Teia Country. Mas se alguém pegasse um barco para atravessar o Golfo de Anguri, parte do oceano que se estendia até uma junção entre o País do Vento, o País do Fogo e o País do Chá, eles se encontrariam na Terra dos Rios. Um pequeno país, assim chamado por causa do enorme lago, ou rio que costumava ser conectado ao oceano antes de uma luta da qual a Shirama Senju fazia parte. Reorganizou o mapa e criou uma massa de terra que o cortava. Um lugar que ficava a menos de 30 quilômetros de onde ele conheceu Shiromari, e nem mesmo a um dia de viagem da mina de ouro Katabami, onde Raiga Kurosaki estava. River Country certamente é cheio de tesouros. Daiki bufou para si mesmo. Mas sim, ele tinha certeza de que era lá que Izobu estava. Agora ele só precisava ficar mais forte, copiar e aprender como o selo de Naruto funcionava, ou pelo menos metade dele, e de alguma forma convencer o biju de 3 caudas a se juntar a ele de bom grado e deixá-lo se tornar seu Jinchuriki. E então de alguma forma explicar isso sem que parecesse uma besteira completa para todos ao seu redor. Talvez ele pudesse inventar uma história envolvendo Raiga e Hamaru, cuidar de 3 daimyo com uma shuriken e tudo mais. Antes que ele pudesse pensar mais, uma voz alta o tirou de seus pensamentos. Carne é juventude. Capítulo 18. Daiki piscou lentamente. De fato, é preciso comer bastante carne e facilitar a ingestão de proteínas, concordou uma voz masculina mais jovem. Carne é realmente jovial. Vocês não podem ficar quietos por um dia? Uma voz feminina suave resmungou, irritada. O cliente já nos disse que não há mais cabines, vamos para outro lugar, vocês estão incomodando os outros clientes. Bobagem, tentem, a primeira voz bufou, tenho certeza de que algumas se adaptarão a dividir o espaço conosco. E quando a voz terminou, uma cabeça cheia de cabelos pretos brilhantes, cortados em formato de tigela, apareceu por cima da barreira que escondia a cabine em que Daiki estava. E um sorriso ofuscante brilhou em sua direção. Olá, meu jovem amigo. Maitugai o cumprimentou ruidosamente. Vejo que você está sozinho nesta cabine. Talvez seja aceitável que eu e meus jovens alunos nos juntemos a você e participemos de uma refeição saborosa e juvenil juntos? Daiki piscou lentamente antes de dar de ombros. Claro, não vejo por que não, tenho bastante espaço. Ele gesticulou para o outro lado da cabine, o suficiente para 4 pessoas se sentarem confortavelmente sem ninguém. Ele não iria recusar a chance de conhecê-los. Que jovial. Guy fez um sinal de positivo com o polegar, antes de se virar e dizer algo para sua equipe e gesticular para que o seguissem. Um momento depois ele viu um homem alto, musculoso e robusto, de cabelos arqueados, vestindo uma malha verde. Seguido por sua versão miniatura e um garoto bonito de cabelos longos e olhos brancos sentado à sua frente. Enquanto os assentos ao seu lado mudavam quando o último membro com o nome dele sentou-se ao lado dele. Desculpe por eles. Tentem se desculpou com um sorriso tímido, bochechas coradas e esfregando a nuca, envergonhada. Não se preocupe com isso, ele dispensou o pedido de desculpas dela, eu tinha bastante espaço, como você pode ver. Olhando para ela, ele teve que admitir. Tentem era bem atraente. Um rosto bonito de pele cremosa, olhos castanhos chocolate quentes, um nariz fofo e delicado, um pescoço gracioso e um rápido olhar pelo canto dos olhos. Vendo a maneira como a frente de sua blusa rosa sem manga se esticava na frente, disse a ele que ela era muito mais curvilínea do que Sakura. Ele ficou realmente surpreso. Ele pensou que Tenten era mais do tipo esbelta, mas ela era meio empilhada. É um prazer conhecê-lo, amigo. O mini Eldigai ergueu o polegar para ele, impedindo de dizer qualquer outra coisa para a linda garota de cabelo coque ao seu lado. Eu sou a bela besta verde de Konoha, Rock Lee. Ele abriu um sorriso enorme para ele, e por um momento, Daiki teve certeza de ter ouvido um ping audível vindo deles. Daiki. Ele se apresentou, um tanto inexpressivo. Ver isso na tela era uma coisa, mas não o preparou de forma alguma para pura
exuberância do garoto mais velho. É assim Lee socializar a juventude. Gai comemorou antes de mostrar um polegar para cima para Daiki, assim como seu aluno, e eu sou a sublime besta verde de Konoha Maito Gai. Daiki piscou para ele, antes de olhar para o cabeludo Neji que parecia estar fazendo o possível para ignorar a existência de seus companheiros de equipe. Você também é algum tipo de fera de Konoha? Pelo olhar que Neji lhe lançou em troca, alguém poderia pensar que ele havia insultado seus pais mortos, sua ancestralidade e tudo mais do que ele se orgulhava. Não, eu não sou. Ele respondeu simplesmente antes de grunhir seu nome e desviar o olhar para olhar pela janela e provavelmente imaginar os outros ocupantes da cabine fora da existência. Um gemido de consternação veio de Tenten, é por isso que nenhum outro time quer mais sair com a gente, ela choramingou. Ela balançou a cabeça e forçou um sorriso frágil no rosto. Eu sou Tenten. Ela se apresentou. Você tem uma vida difícil, hein? Daiki ressaltou. Estou feliz por não ter companheiros de equipe agora. Bem, não havia mais nada a dizer sobre isso. Ele estava agradecendo as suas estrelas da sorte desde que falou com Sasuke sobre isso. Você não tem ideia. Tenten gemeu. Ele resistiu à vontade de dar um tapinha nas costas dela com simpatia. Uma parte do corpo Genin presumo então, jovem Daiki. Gai cantarolou fazendo o olhar para o homem. Como está te tratando? Você parece um rapaz forte. Não consigo imaginar que você não esteja bem. Muito bem, descobri recentemente que há muito mais liberdade nisso do que ter um sensei Jonin, ele deu de ombros. Na verdade, não tenho ninguém para me ensinar, mas apesar de tudo, trabalho duro e coragem estão me levando muito bem. Silêncio. A cabine inteira ficou em silêncio por uns bons 5 segundos e Daiki se sentiu um pouco desconfortável enquanto Gai e Lee apenas o encaravam. E então, eles explodiram. Meu Deus! Gai chorou lágrimas enormes. Daiki-kun, você é tão jovem. Lee se juntou a ele. E então eles começaram a se abraçar e a chorar juntos. Ele se virou para Tenten. Correção, você está numa situação muito difícil. Tenten choramingou. Felizmente, depois disso, Gai e Lee pareceram se acalmar. E enquanto Gai pedia comida para sua equipe, a discussão naturalmente mudou para o grande e brilhante Koenkeijin vermelho, ou melhor, a coincidência que todos eles tinham em comum, sendo ninja. Lee perguntou que tipo de shinobi ele era, e a princípio Daiki não sabia bem como responder, antes de decidir dizer que era um shinobi comum, com inclinações para ninjutsu e taijutsu. Ele ficou especialmente empolgado com o taijutsu e convidou Daiki para encontrá-lo no Training Ground 9 a qualquer momento e eles poderiam lutar. Gai pulou na frente e concordou alegremente em até mesmo dar algumas dicas a Daiki se ele o fizesse. Era definitivamente algo para se ter em mente. Tenten perguntou que tipo de jutsu ele conhecia, e ele falou sobre alguns, mencionando a palma mística, mas ela o olhou de forma estranha, antes de mudar de assunto para perguntar sobre missões. Sério, eles tinham muitas missões interessantes para conversar, até mesmo completando uma missão de rank B juntos em um ponto, aparentemente. O máximo que ele tinha para compartilhar, na verdade, era sua última missão. Pareceu que isso chamou um pouco de atenção de Neji quando ele revelou que havia matado e reivindicado a recompensa de um ninja de Komo, e até recebeu um leve aceno de respeito do frígido prodígio Hyuga. O tempo pareceu voar e, antes que ele percebesse, já tinha comido sua comida, pedido mais e terminado, e o time 9 estava lá com ele. Na verdade, ele nem precisou pagar. Gai pagou a conta alegremente por ser gentil o suficiente para deixá-lo se juntar a ele em sua cabine, antes de sair correndo com Lee, ambos correndo de mãos pelas ruas de Konoha. Neji não disse nada enquanto saía, deixando sozinho com Tenten. Por favor, não me diga que você realmente vai usar isso? Tenten fez uma careta ao lado dele, apontando para o presente que Gai havia deixado para ele com a profunda dica de continue jovem, um colã verde que ele segurava na mão. O que você acha que eu não conseguiria? Ele sorriu para ela. Eu nem Tsunade-sama conseguiria fazer isso. Tenten engasgou. Ele discordou, principalmente pelo quão justo era. Você acha? Daiki levantou uma sobrancelha para ela. Eu acho que você poderia fazer isso muito bem, na verdade. Afinal, agora que eles estavam fora da cabine, ele podia dar uma boa olhada nela, boa e apropriada, e ele tinha que admitir, ele não estava errado. Tenten era bem alta para uma garota, com pernas longas e firmes, e calças verdes largas que ela usava, estavam esticadas deliciosamente nas costas. Tenten estava certa. Suas bochechas coraram um pouco. Pare. Ela riu um pouco, dando um leve soco no braço dele. Parecia que ela não estava tão acostumada com garotos flertando com ela. Era meio esperado, com o tempo que ela passou treinando e sendo moleca, mas ainda assim, é bom saber. Tudo bem, ele levantou as mãos em sinal de rendição. Então, o que houve? Daiki perguntou, chegando à raiz do problema. Deve ter havido uma razão para ela ter ficado por ali, em vez de ir embora com seus companheiros de equipe, certo? Ela estremeceu, eu realmente não gosto de perguntar isso, mas cheguei a um ponto crítico, a linda garota mais velha começou. Você pode me ajudar com o jutsu da palma mística? Foi só isso? Claro. Daiki concordou. Não só isso o deixaria bem com não apenas um colega ninja de Konoha, e uma mulher bem mais velha, mas Gai foi gentil o suficiente para lhe oferecer algumas dicas e ir até ele para pedir conselho se ele precisasse, então, ele não viu razão para não ajudar seu aluno em troca. Além disso, além de tudo isso, ele meio que gostava de Tenten, ele percebeu que ela tinha uma personalidade bastante sarcástica e seca. Isso foi fácil. Tenten congelou surpresa.
Deveria ter sido? Nós nos demos muito bem, certo? Ele ressaltou de qualquer forma. Você geralmente pode me encontrar no campo de treinamento 69 quando não estou ocupado com missões ou coisas do tipo. Ah, ok. Tentem começou a responder antes de congelar e lançar-lhe um olhar inexpressivo. Porque sinto que você escolheu esse número específico de campos de treinamento apenas pelo número. Seus lábios se contraíram como um interruptor. Porque você tem cérebro para combinar com essa beleza. Ele piscou. O rosto dela ficou vermelho escuro e ele riu, despedindo-se e continuando. Afinal, ele tinha mais treinamento a fazer. A rotina nunca acabava. Você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Kakashi levantou os olhos do livro para encontrar os olhos do Sandaime Okage, quero dizer, Sasuke está bem. Mas Sakura não tem filtro quando está perto dele e Naruto ainda é muito precipitado. Eles não são realmente um time adequado para escoltar um VIP de alta classe. É um berranque apenas no nome, Hiruzen deu uma baforada em seu cachimbo, só é tão alto por causa de quem você está escoltando. A chance de combate é drasticamente baixa, e fica a menos de um dia de viagem daqui. E ficará bem no registro de missão de sua equipe quando a chance de ser promovido chegar. É meio bobo, não é? Kakashi direcionou seu rosto para o pergaminho de missão no convés do Okage, exibindo a foto do cliente. Quem já ouviu falar do líder de uma vila oculta ter que pagar outra vila para escoltá-lo? Infelizmente Waterfall tem pouco shinobi ultimamente, e o jovem Shibuki não tem a disposição necessária. O Okage balançou a cabeça, um desperdício na verdade. O garoto é incrivelmente talentoso, talvez ele pudesse até ser páreo para você em poucos anos, se não fosse por ter medo de sua sombra. Talvez Kakashi deu de ombros levemente embora eu tenha a sensação de que há um shinobi específico ou melhor, uma kunoichi que você quer que eu dê uma olhada enquanto estou lá. Ele olhou para o homem mais velho com conhecimento de causa. Bem, eu não escolheria seu time para essa missão, caso contrário, os genin agem como uma boa cortina de fumaça para você entrar furtivamente e Hiruzen riu levemente. Ele estava apenas se certificando de que os jovens ninjas recebessem alguns adereços por sua parte nisso. Ele enfiou a mão em seu manto e puxou um pergaminho, desenrolando sobre sua mesa. O nome dela é Fu, sem sobrenome, uma órfã pelo que conseguimos descobrir. Ela tem 16 anos, força geral abaixo da de um Chunin típico. Waterfall tem poucos capazes de ensiná-la, afinal, ela é o atual recipiente do Nanabi, o besouro de chifre de 7 caudas. Retratada no pergaminho, era uma jovem adolescente, ela tinha pele bronzeada, com cabelo curto verde menta e olhos laranja brilhantes marcantes. E você só quer que eu dê uma olhada nela? Kakashi perguntou. É só isso, só me dê um perfil geral de personalidade e verifique como ela é tratada por sua vila, Hiruzen confirmou com um aceno de cabeça. Waterfall não é conhecida por sua proeza de selamento, temos que saber se ela é capaz de perder o controle e soltar a besta. Embora não seja tão poderosa quanto a Kyuubi, nem perto, ainda é a terceira mais poderosa das bestas com cauda, e com a habilidade de voar livremente pelo ar, é um inimigo terrível de se lidar e pode devastar o campo antes que possamos detê-la. Kakashi fez uma careta, sim, ele conseguia entender exatamente o quão grande seria essa ameaça. Tudo bem, eu vou fazer isso, prometeu o ninja copiador. Esplêndido, Hiruzen sorriu, antes de parar por um momento na verdade, um jovem genin chamou minha atenção ultimamente parte do corpo genin. Ele está treinando muito duro para compensar isso. Você se importaria em levá-lo? Uma classificação B em seu registro vai ajudar muito a permitir que ele compita nos exames Chunin. Do corpo genin, hein? Kakashi cantarolou com interesse. Capítulo 19. Na manhã seguinte, Daiki foi para seu sempre aconchegante campo de treinamento um pouco mais cedo do que o normal. O sol ainda estava começando a brilhar, e isso só porque era verão. Não que fosse demorar muito mais, eles já estavam no final do verão, veja bem. Ainda assim, havia um assobio em seus lábios e elasticidade em seus passos enquanto ele caminhava alegremente pelos caminhos entre os campos de treinamento em direção ao seu destino. Ele estava de bom humor, com certeza. E por que não estaria? Suas habilidades pareciam doces pra caramba. Ele tinha um Uchiha que colocava sua bunda no campo de treinamento de vez em quando para desafiá-lo para treinos e mesmo agora teria uma garota mais velha e fofa vindo até ele para pedir ajuda e deixá-lo se tornar querido por ela. E além de tudo isso, ele tinha um plano de ação para o futuro. Realmente, tudo estava indo bem Daiki. Esta era a era do grande Daiki. Abruptamente, o grande Daiki parou do lado de fora do campo de treinamento 7 e olhou fixamente. Uma garota um tanto baixa com apenas 1,5 metros de altura. Estava escondida atrás de uma árvore. Cabelo curto, azul meia-noite e pele de porcelana, vestida com uma jaqueta branca larga e um par de calças shinobi azul escuras. Hinata Hyuga estava espiando por trás de uma árvore, furtivamente, curvando-se um pouco para olhar o campo de treinamento. Bem, pelo menos ele podia ver por si mesmo que assim como a árvore atrás da qual ela estava se escondendo, com ela curvada daquele jeito, ele podia ver que Hinata tinha um tronco próprio. Por que diabos ela simplesmente não usa seu Byakugan? Ele não pôde deixar de se perguntar. Este era um tempo precioso em que ela poderia estar treinando. Ela poderia pelo menos estar treinando seu doujutsu e gastando chakra constantemente para aumentar sua capacidade se ela fosse perder tempo espionando Naruto, um verdadeiro plebeu do grande Gridse. Honestamente, vê-la desperdiçar seu tempo daquele jeito fez sua pele arrepiar um pouco. Ela era uma maldita kunoichi, pelo amor de Deus. Há quanto tempo ela estava ali? Ele não conseguia acreditar no desperdício que isso era.
Por que ir ao campo de treinamento tão cedo só para espionar uma paixonite, mas nunca sequer se aproximar dela? Se ela ao menos estivesse usando seu Byakugan para fazer isso, ele poderia deixar passar, porque, pelo menos, alguns ganhos seriam obtidos. Hinata foi quase tão decepcionante nas artes ninja quanto Sakura e Ino, só que não foi, porque ela tinha treinamento superior ao delas, do seu clã. Mas considerando que Hinata era o mais velho de sua turma de formandos, bem, a decepção só aumentou. Pensando bem, além do próprio Daiki, Naruto era o mais novo da turma de formandos. Isso fez de Hinata um tipo Ara-Ara. Provavelmente não, ela tinha o corpo para isso e a formação, mas lhe faltava a mentalidade. A tola da Hinata, se ela tivesse coragem e feito Ara-Ara com Naruto, ele estaria comendo na palma da mão dela. Falando em Naruto, Daiki estava curioso para saber que tipo de trabalho o garoto estava fazendo. Ele caminhou até Hinata com passos leves, e ela nem percebeu sua chegada. Sério, ela desperdiçou seu doujutsu. Ele parou atrás dela e espiou por cima da cabeça dela para o campo de treinamento. Sim, lá estava Naruto. Ele havia tirado sua jaqueta laranja de sempre, ficando apenas com calças laranja, sandálias e camisa de malha. E estava atualmente fazendo flexões, com o rosto coberto de suor e uma pequena poça se formando abaixo dele. E ao lado, ele podia ver todos os 3 postos de treinamento típicos de um dos campos de treinamento de Konoha. Daiki assentiu em aprovação. Era um grind abaixo do ideal, mas ele estava grindando com certeza. E ele supôs que com seu fator de cura inato, sendo um Uzumaki e Jinchuriki, ele estava ganhando muito, independentemente de quão ruim fosse seu grind. Então, perseguindo Naruto de novo, Hinata? Daiki puxou a cabeça para trás, em volta da árvore, e perguntou atrás dela. Hinata soltou um pequeno "ep" assustado e se virou, o rosto ficando vermelho brilhante de Daiki-san. Ela gaguejou. Eu sou mesmo Daiki, ele concordou com um aceno de cabeça. Por que não vai falar com ele em vez de perder tempo assim? Ele foi direto ao ponto. Hinata apenas olhou para ele por um momento antes de engolir em seco. Eu não posso. Você nunca vai pegá-lo se agir assim. Ele não conseguiu evitar revirar os olhos. Naruto acabou com muitas garotas atrás dele, até mesmo o que equivalia ao líder de um país inteiro querendo que ele a engravidasse. Bom trabalho, Naruto. Ele não pôde deixar de elogiar mentalmente o futuro Naruto. O Naruto atual era irrefletido e ignorante, mas ele cresceria bem consigo mesmo com certeza. O que você quer dizer? Hinata perguntou timidamente, juntando os dedos. Você sabe o que quero dizer? Não vamos fugir do assunto. Ele revirou os olhos, e do jeito que você está agora, você também não é a pessoa certa para ele. O que ela queria não era um papel que ela pudesse desempenhar, ela não tinha força ou fortaleza mental para ser uma parceira de Naruto e apoiá-lo. Puta merda, ela não conseguia se aproximar dele para conversar. Uma expressão de mágoa surgiu em seu rosto. Ah, entendo. Hinata olhou para baixo. Seu peito doeu com a expressão, e como ela parecia derrotada. E ele percebeu em que situação estava agora. Ele meio que se aproximou de uma garota solitária, que estava cuidando do alvo de suas afeições e começou a criticá-la. Agora ele só se sentia mal, já que ela era realmente uma garota genuinamente legal. Felizmente ele podia consertar isso. Hinata gritou quando ele passou um braço em volta da cintura dela e a levantou no ar por cima do ombro. Apesar daquele caminhão de lixo que ela tinha, ela era leve como uma pena. E com ela pressionada contra ele assim, ele conseguia sentir o peito dela. Ela era tão empilhada quanto Tenten, talvez um pouco mais, na verdade. Ele supôs que ela pareceria ainda mais voluptuosa, já que era muito mais baixa que Tenten. O que você está fazendo, Daiki-san? Hinata balbuciou. Girando nos calcanhares, Daiki retomou sua caminhada em direção ao sempre acolhedor campo de treinamento 69. Eu me senti mal com o quão triste você parecia, ele deu de ombros, então eu vou te ajudar. Você quer ficar mais perto do Naruto, certo? Eu posso fazer isso acontecer. Vê, você pode. Qualquer hesitação nela desapareceu e ela ficou boquiaberta, os olhos brancos arregalados, mas ele ouviu a esperança em sua voz. Ela engoliu em seco rapidamente e balançou a cabeça. Você não precisa fazer isso. Ele ignorou o que ela disse. A que horas você costuma se encontrar com sua equipe? Ele perguntou. 9. Hinata respondeu. Tempo suficiente, eram apenas 5 da manhã agora. Bom o suficiente, ele assentiu. Além disso, não se preocupe em se sentir em dívida ou algo assim, ou como se eu estivesse saindo do meu caminho. Eu também vou tirar algo disso. Você vai? Hinata piscou. Claro que ele faria. Havia 2 coisas que ele precisava fazer com ela para ajudá-la a atingir o status de Femme Fatale Ara-Ara. Deixá-la confiante em seu corpo e livrá-la da timidez, algo que ele já tinha uma ideia. Em segundo lugar, estava fazendo Hinata get good. No processo, ele seria capaz de lutar contra o Gentlefish do clã Hyuga, o que lhe daria experiência no futuro com ele, caso ele acabasse lutando com Neji nos exames Chunin. E novamente, quanto mais experiência ele ganhasse lutando, com mais variedade de oponentes, mais suas estatísticas de habilidade tendiam a aumentar. Então, ele teria ganhos e ganharia um colírio para os olhos, o que seria uma vitória para ele. Capítulo 20. 2 dedos dela atacaram, mirando no ombro dele, mas foram facilmente evitados. Ele entrou em guarda e os olhos de Hinata se arregalaram quando o joelho dele se ergueu rapidamente. Ela tentou pular para trás, mas ele era rápido demais para que ela recuasse, e só conseguiu levantar um dos braços para bloqueá-lo fracamente. O osso do braço dela chacoalhou com a força e Hinata fez uma careta quando foi lançada voando de volta pelo ar.
Ela bateu com força no chão de costas e ficou lá por um momento, ofegando profundamente e olhando para o sol que já havia nascido corretamente. Ele era tão forte. Daiki-san é absolutamente implacável, ela pensou distraidamente. Ele era diferente na academia? Ela se lembrava que ele ficava sozinho na maior parte do tempo, mas ele lutava com unhas e dentes durante os treinos, embora ela não conseguisse se lembrar dele tendo essa mesma vantagem. Não foi realmente um incômodo, o pai dela era mais duro com ela quando a forçava a lutar com ele de qualquer maneira. O que eu estou fazendo aqui? Hinata se perguntou. Tudo aconteceu tão rápido. Daiki a encontrou cuidando de Naruto-kun. Ele percebeu os sentimentos dela, facilmente como se fossem tão claros quanto o dia. Martelou que ela não era boa o suficiente para Naruto-kun, um fato que ela já sabia muito bem, e então simplesmente a arrastou para treinar com ele. Isso foi há 3 horas. Por 2 horas e meia inteiras, Daiki correu pelo condicionamento físico, e ela notou que ele estava usando algum tipo de peso. Ele a fez participar também, mas não antes de fazê-la tirar a jaqueta, deixando-a apenas com sua camisa de malha, e forçando-a a manter seu Byakugan ativado constantemente. Ela só conseguiu fazer uma fração da quantidade de exercícios que Daiki fazia, e isso sem pesos. E então, quando ele terminou, ele a forçou a lutar com ele. E ele a jogou para todos os lados como uma boneca de pano. Ela se sentia menos como uma parceira de treino e mais como um saco de pancadas, na verdade. Ele a lembrava de Sasuke Uchiha, com o quão intenso ele era durante o sparring, e muito de Naruto-kun, com o modo como ele se jogava no treinamento. Ela não conseguia se comparar a ele de jeito nenhum. Ela era um fracasso, afinal. Ainda assim, ela só tinha que continuar tentando e não desistir. Ela chegaria lá eventualmente, mesmo com o quão sem talento ela era, certo? Uma sombra foi lançada sobre ela de repente, e o rosto de Daiki olhou para ela de cima. Ele olhou para baixo em seus olhos, antes de seu olhar seguir para o peito dela. Por reflexo, os braços de Hinata se levantaram para cobrir seu peito. Conquanto ela havia crescido recentemente, seus melões obscenos saltavam para fora da frente de sua armadura de malha de forma bastante evidente, e com a maneira como eles a esticavam, se alguém olhasse de perto, seria capaz de ver boa parte de seu peito através da malha. Isso é realmente necessário? Hinata não conseguiu evitar perguntar, o rosto corando de vergonha. Ela perguntou por que ele a fez tirar a jaqueta antes e deixá-la apenas com sua armadura de malha, mas ele apenas disse para ela fazer isso e não questioná-lo, que era necessário. Até agora, tudo o que ela sabia era que estava pulando muito e a gordura do peito saltava visivelmente. Se ela fosse esbelta como Sakura-san, uma garota bonita de verdade, ela não teria esse problema. Nas poucas vezes em que viu Sakura-san sozinha com uma armadura de malha, seu peito não projetava a malha para fora de forma obscena como seu próprio peito fazia. Claro que sim, Daiki deu de ombros com um sorriso. Você é muito tímida, é meio irritante na verdade. Você precisa se sentir mais confortável com seu corpo, então a melhor maneira é exibi-lo um pouco, e lutar ao mesmo tempo garante que você fique mais forte enquanto faz isso. Respeite a rotina Hinata. Ele levantou a mão e balançou o dedo para ela, como se estivesse dando um sermão severo. Bem, meio que fazia sentido, ela supôs. Ela admitiu, mesmo que apenas para si mesma, que tinha esquecido seu estado de vestimenta quando o sparring começou e teve que colocar todos os seus pensamentos em garantir que Daiki não a esmagasse até virar pasta. Embora ela ainda não entendesse completamente o que ele queria dizer com a rotina. Ela assumiu que tinha algo a ver com treinamento, especialmente porque ele ficava parafraseando as palavras ganhos, que obviamente eram algum tipo de gíria para ganhar mais força. Parece que você terminou agora, ele refletiu, e sentou-se ao lado dela. Bem, 3 horas de condicionamento e treino não é ruim, duvido que Sakura ou Ino consigam durar 1/3 do tempo que você, então bom para você eu acho. Ainda assim, apesar de estar suando bastante, Daiki parecia ainda estar ansioso para começar, e isso enquanto usava aqueles pesos. Ainda assim, uma pequena onda de orgulho a percorreu com o elogio leve dele. Pode ter sido mesquinho da parte dela, mas ela se sentiu bem em ser elogiada por ser melhor em alguma coisa do que Sakura-san, a garota que segurava toda a atenção de Naruto-kun. Pena que o plano dele nunca daria certo. Ele estava esquecendo de uma coisa crucial que parecia passar despercebida em relação a ela. Eu entendo o que você está tentando fazer. Hinata se levantou e sentou ao lado dele, mas não vai funcionar. Tenho certeza que sim, ele refutou confiantemente, sem hesitação. Como ela desejava poder ter a mesma confiança que ele parecia ter. Ela invejava isso. Ela riu levemente e não vai. Ela ainda teve que insistir, obrigada por tentar, isso significa muito, mas você não pode estar confiante em algo que não tem valor. Meu corpo não é tão atraente quanto o de Sakura-san, então não tem como eu competir com ela pelo afeto de Naruto-kun. Ela tinha feito as pazes com isso na academia. Ela sabia que nunca teria Naruto-kun para si, mas ela ainda não conseguia resistir a observá-lo treinando, nunca desistindo e tentando imitar isso. Ele a inspirava a continuar. Ainda assim, significava muito que Daiki estivesse tentando ajudá-la, apesar de ele ter apontado descaradamente o quão impossível era para ela conseguir o que queria.